Olá, meu nome é Manuel Goulart, eu sou estudante de Letras e Estudos Literários pelo UFOP e, com orientação da professora Carolina Anglada de Rezende, eu desenvolvi o projeto de pesquisa Jamais Fomos Modernos, Paulo Henriques Brito e o Imaginário de Ruptura. Nós investigamos o modo como o poeta Paulo Henriques Brito trabalha a forma fixa no momento em que o verso livre se tornou, de certa forma, hegemônico, né? Então, nós tensionamos analisar no trato da poesia as mudanças nos conceitos de antigo e moderno ao longo da história e como essas mudanças influenciaram a nossa compreensão da tradição e da modernidade, né? Além disso, nós pretendemos explorar os conceitos de tradução e purificação propostos por Bruno Latour e como eles podem lançar luz sobre as interações entre tradição e modernidade na poesia, com base no exemplo de Paulo Henriques Brito. Desse modo, os objetivos dessa pesquisa são os seguintes: analisar as técnicas poéticas utilizadas como forma de representação e identificação do tempo e do espaço na poesia, compreender as implicações da poesia na relação entre passado, presente e futuro, explorando como o poeta incita a linearidade temporal, avaliar o impacto da tradição literária na criação poética moderna, examinando como os poetas contemporâneos reinterpretam e reinventam temas e formas tradicionais, e por isso esse projeto de iniciação científica tem como objetivo fundamental o estudo da produção literária que, ao invés de concentrar-se na negação do passado a partir desse imaginário de ruptura, invoca como parte de um processo de transfiguração artística. Então, sob a perspectiva de Bruno Latour, a respeito da tradução e da purificação do ponto de vista antropológico, o conceito de tradição e ruptura apontado por Octávio Paz, a noção de tempo observada por Paul Ricoeur e os apontamentos de Bataille acerca das transgressões, a relação entre o interdito e a transgressão, nós estudamos como o poeta Paulo Henriques Brito subverte a forma fixa na contemporaneidade, indo na contramão de todo um consenso moderno a respeito da criação poética. Então, nosso foco foi o de buscar comprovar uma hipótese de que há nos entornos literários um imaginário centrado na ruptura e em como poetas como Paulo Henriques Brito, ao mesmo tempo que suplantam de forma substancial o caráter da tradição, também suplantam a corrente poética da vida moderna, pois assim como faz uso da forma fixa do soneto, retomando, manuseando e reinventando, emana-se ao discurso que o antecede e, dessa forma, ao contrário de uma descontinuidade puramente aniquiladora, né, passa a lhe atribuir uma nova face. Então, por se tratar de uma pesquisa que visa ampliar a fortuna crítica de um poeta bastante relevante, a fortuna crítica, então, de Paulo Henriques Brito foi contemplada, né, e, sobretudo, aqui se propõe considerar o modo como a própria ideia de forma é reavaliada com base nas experimentações praticadas pelo escritor. Então, para atingir os nossos objetivos, nós examinamos, sobretudo, os livros Jamais Fomos Modernos, de Bruno Latour, Os Filhos do Barro, de Octávio Paz, Tempo e Narrativa, de Paul Ricoeur, e O Erotismo, de Bataille. A nossa metodologia envolveu uma análise crítica bastante esmiuçada desses e outros textos de referência, identificando padrões e técnicas recorrentes utilizadas pelos poetas para representar o tempo, a sua relação com o presente e com o passado, e por isso nós procuramos identificar as relações entre modernidade, ruptura e tradição na poesia moderna, sobretudo a partir do modo com que a poética de Paulo Henriques Brito parece jogar com os valores da tradição, porém provocando muito mais tensões e mal-estares do que necessariamente transgressões de certas práticas formais, né, como ocorre com boa parte dos poetas modernos, devido justamente a essa espécie de imaginário de ruptura que procuramos investigar. Então, nesse ponto, a obra de Paulo Henriques Brito se torna fundamental para o entendimento da correspondência
entre passado e presente, no sentido de evidenciar uma espécie de diálogo constante entre a tradição e o tempo presente, né? Pois que a forma fixa na obra de Paulo Henriques Brito não é simplesmente uma preferência formal, mas uma ruminação acerca das possibilidades do exercício poético, visto que o poeta em questão não apenas revisita o soneto, mas o reinventa como forma de apreensão do tempo presente. Por fim, eu gostaria de agradecer imensamente à Universidade Federal de Ouro Preto pelo incentivo à pesquisa, à FAPEMIG pela oportunidade e suporte, à minha orientadora, pela Carolina Anglada, pela condução desse trabalho, pela clareza e firmeza nas suas colocações e na sua excelente orientação.